calcular o risco de morte e mortalidade. Aqui, se você conhece esse score, você vai parar de ficar brigando com o colega plantonista, né? Existe um score chamado, acho que se fala assim, CATRIPS, que é o California Transport Risk Index of Physiological Stability. Tirando o inglês aqui do armário, deve ser feito no início e no final de cada transporte. Até esse score, ele avalia a qualidade do seu transporte, se houve uma piora ou não, tá? E quanto maior o valor desse score, maior o risco de óbito nos primeiros 7 dias relacionados ao transporte, tá? Então, este é o score, super simples, facílimo, tá? O que você vai ver? Temperatura, pressão média, pressão sistólica, estado neurológico do seu paciente, status respiratório e uso de vasopressores. Vai dando pontuações. Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, tá? Um recém-nascido de 28 semanas, 1,2 kg, tá bom? Com síndrome de desconforto respiratório, vai ser transportado. Na hora do transporte, estava com uma temperatura de 36,8, então tá normal, ele ganhou aí 0 pontos. A pressão dele estava de 35, então ele ganhou 8 pontos, tá? Ele estava ativo, não ganhou nenhum ponto, e estava usando um CPAP, CPAP é pressão positiva contínua nas vias aéreas, é uma modalidade de ventilação que a gente usa muito na neonatologia, tá? Tem uma aula completa na comunidade de ventilação não invasiva, tá muito legal para ajudar vocês também, quem quiser assistir, tá? Tá no módulo 2 de emergências respiratórias. Então, aqui, por conta desse CPAP, com 40%, ele ganhou 15 pontos e não está usando vasopressores. Então, este nosso paciente, antes de transportar, ele tem 23 pontos no CATRIPS, ok? Depois que transportou, ele estava com uma temperatura de 35,8, a pressão estava de 32, tá? Ele ainda estava ativo, chorando, apesar de algumas quedas de saturação durante o transporte, e aí precisou aumentar a fração inspirada de oxigênio do CPAP dele para 80%. Então, aqui ele já aumentou a sua pontuação. A pontuação dele foi para 34 pontos, tá? Então era 23, foi para 34. Aumentou durante o transporte. E o que isso me mostra? Existe uma tabela para estimar mais ou menos o risco de óbito nos próximos 7 dias após o transporte. Então, nosso paciente aqui, mais ou menos 34 pontos aqui no meio. Então, aumentou. Este transporte aumentou a probabilidade de óbito em mais ou menos 12% neste paciente nos próximos 7 dias. Então, isso ajuda bastante, até para você rever a qualidade do seu transporte e rever também as condições clínicas desse paciente. Porque se ele tiver um CATRIPS antes de transportar muito alto, né? Vamos rever. Será que realmente é seguro para este paciente agora, neste momento, transportar? Se ele tem aí um CATRIPS já de 50, por exemplo, pô, olha risco de óbito, né? De quase 40%. Então, é alto, tá bom? Então, vale a pena para a gente poder avaliar isso daí também, tá? E existe aqui um score de risco para transporte, ok? Então, aqui também é outra forma de você brigar com o plantonista, para saber se vai precisar ou não, tá? Inclui idade estacional, temperatura. Olha como a temperatura no recém-nascido é importante. E o tanto que manter o paciente normotérmico recém-nascido é fundamental, tá? Se tem doença de base, o destino e suporte respiratório. Então, essa pontuação, se ela for menor que 13, risco de intercorrência no transporte de 8%. De 13 a 15, risco de 24%. De 16 a 20, risco de 38%. E quando eu tenho uma pontuação maior que 20, eu tenho um risco de 57% de haver, né, intercorrências durante o transporte. Será que vale a pena transportar esse paciente com score maior que 20? São decisões que a gente deve saber tomar, tá? Para poder estimar, beleza?